Nesta videoaula nós vamos falar sobre serviços. Bom, por quê? Porque nós queremos montar a nossa listagem de usuários, ou seja, aquela tabela lá com todos os registros na página de listagem de usuários. Aqui então, quando eu clicar aqui eu quero que uma tabela seja renderizada com os meus usuários cadastrados no meu array. O problema é que o nosso array, os nossos arrays estão visíveis apenas ao controller, estão locais ao controller de adicionar o usuário controller. Então eu não tenho acesso aos objetos dos meus arrays no meu listar usuários HTML, nem aqui, obviamente, no meu controller de listar usuários HTML. Se eu, por exemplo, adicionar aqui usuários array, tá? Tentar chamar aquele array lá, que está no nosso adicionar usuário controller, e atualizar a aplicação, notem que nada é carregado. Por quê? Porque essa variável está indefinida, ela não existe, né, no nosso listar usuários controller. Como que a gente faz para que o nosso array fique visível a todo e qualquer controller que necessite a utilização dele? Através de um serviço. Um serviço é basicamente um singleton, tá, que é utilizado em várias linguagens de programação, que ele então encapsula, no nosso caso, o nosso serviço de dados, nossa camada de persistência, que vai ser memória, e assim um serviço vai acabar interagindo com o controller, view e model, tá? Como um objeto assim no sentido literal de programação, mas como um objeto externo a essas três divisões de model, view e controller. Tudo bem? Então, para criar um serviço, nós precisamos vir na pasta Service, New File, e eu vou colocar aqui o seguinte código, tudo bem? Eu já explico o que acontece. Eu vou encapsular todo o nosso serviço de dados. Vou salvar o arquivo como services. Vou chamar de arraydbservice.js. Bom, e agora deixa eu aqui. Bom, o que acontece? App User Include, mesma forma, localiza a aplicação principal. Utilizo agora o registro de uma factory, que é uma função fábrica. É uma forma de criar serviço, eu estarei utilizando ela. Dou o nome do meu serviço, chamar de arraydb, e aquele conteúdo lá, nosso scope usuários array, isto aqui tudo eu vou apagar deste controller. Okay. E vamos aqui no nosso... E os dois vêm para cá, o nosso serviço. O nosso serviço, então, estes arrays são locais a este serviço. Nós temos três funções aqui que atuam sobre estes nossos arrays. No caso, só sobre o array de usuários. Tá? Então, ele vai nos trazer todos os usuários, vai retornar o array, vai retornar todos os tipos para nós popularmos o select, né, das aulas anteriores. E o set novo usuário vai servir para... Notem que aqui a inclusão de um novo usuário veio para dentro deste serviço agora e não fica encapsulado aqui dentro. Então, quando nós quisermos utilizar esse serviço, basta referenciarmos o serviço em um controller e utilizarmos estas funções para manipulação da nossa camada de persistência. Tudo bem? Obviamente, a primeira coisa que nós devemos fazer é ir no index.html e incluir o nosso serviço na nossa pilha de scripts. Então, services. Então, arraydb service. Tudo bem, pessoal? Bom, feito isto, nós precisamos agora injetar o nosso arraydb
que é o nosso serviço, como dependência do controller que quiser utilizar o serviço. E assim nós podemos ter acesso aos... Vamos definir aqui uma variável scope.usuários e utilizar a função do nosso serviço getTodosUsuários, tá? E utilizar o serviço aqui arraydb.getTodosUsuários, tudo bem? Então aqui na nossa view listar usuários, se eu utilizar agora usuários, se eu atualizar agora a minha página, verifiquem que eu estou tendo acesso ao array através do meu serviço ArrayDB e não mais dependo daquele controller que obviamente eu não tinha acesso, que era o controller adicional usuário. Nós removemos o array de lá. Ok, só que nós queremos que isso seja renderizado numa tabela, certo? Então nós vamos colocar na nossa view uma table. Tá, pessoal? Então vamos lá na nossa view de listar usuários. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui. E o que isso vai significar? Eu coloquei uma table só para deixar ela alinhada. Aqui a nossa variável contra o nome, que é o controller listar usuários. Está aqui, né, o valor dele. E na nossa view listar, definir a table, data, login, data de registro, tipo ações. E aqui nós temos outra nova diretiva que é ngRepeat. Nós temos aqui ou seja, queremos repetir linhas. Ela é parecida com for-each. Então, para cada usuário em usuários, sendo que usuários é a nossa variável aqui que nós definimos em scope, tá? Que por sua vez utiliza os dados vindos desta função do nosso serviço, ArrayDB, que foi injetado como dependência. Ok, pessoal? E então aqui, através de expressões, nós definimos que queremos que em cada célula seja exibido o login, a data de registro e o tipo do usuário e a descrição do tipo do usuário, tudo bem? Sendo que tipo é um objeto que fica dentro do objeto usuário. Aqui nós definimos 3 buttons, que são as ações, apagar, editar e ver, que nós não vamos abordá-las agora, correto? Vamos atualizar a aplicação. Isso aqui é uma table HTML normal. Se nós atualizarmos, tá? Temos aí a nossa tabela sendo renderizada com nossos dados. Bem, aqui ficou um pouco formatado, nós vamos alterar essa data e ajeitar nas próximas aulas a nossa visualização. Uma coisa que nós precisamos arrumar aqui ainda, a questão de adicionar, vocês vejam que o tipo não está sendo mais buscado. Nós precisamos injetar o array, o nosso serviço, aliás, no nosso adicionar usuário controller, né, para ter acesso ao array que contém os tipos, né, de usuário. Como nós fazemos isso? Através da função getTodosUsTipos. Vamos adicionar o usuário. Vamos definir aqui uma variável scope. Ponto. Vamos ver na nossa view como que está o nome da variável. Aqui vamos definir o nome para tipos. Tudo bem? É a variável. E aqui então tipos é igual getTodosUsTipos. Temos que definir aqui arraydb.getTodosUsTipos. Se nós atualizarmos, tá? Temos aqui agora os tipos sendo exibidos. Listar o usuário com a nossa tabela e a nossa aplicação já está se aproximando do que foi apresentada na segunda aula. Certo, pessoal? Essa aula fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês.